Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui, como você pode bem ver aí, para dar continuidade, ao nosso breve curso de encerramento desse segundo bimestre. Esse breve curso que nós vamos aí fechar nossa apostilinha de segundo bimestre. E agora nós vamos falar de uma outra característica, que é uma característica muito importante do Brasil. Ao que é que eu estou me referindo? Estou me referindo à vegetação brasileira. Já passei essa ideia para você. Quando nós começamos a conversar a respeito da hidrografia. O que eu falei? Eu acho que já falei em outras aulas também. Nosso país aí, ele é um país gigantesco. Ele possui uma área que é continental. E daí acaba acontecendo o quê? Existe uma diversidade de paisagens, de realidades socioeconômicas, que é uma coisa muito grande. Então, devido a isso, acaba se transformando em quê? Se transformando num prato cheio para quem gosta de geografia, certo? Já vimos lá na nossa hidrografia, que ela é muito complexa também, e agora nós vamos aproveitar essas duas aulinhas que nós temos para fechar essa primeira parte desse nosso pequeno curso, não é mesmo? E nós vamos dar uma olhadinha na nossa vegetação. O que é essa vegetação e quais são as suas principais características, Então, revisando ali, falando mais uma vez, é complexo, E eu gostaria de me atentar agora, em duas aulas a respeito dessa formação vegetal brasileira, porque nós temos que isso aí necessita justamente de um pouquinho mais de atenção. Por uma razão pura e simples, Hoje, quando nós falamos nessas questões relacionadas justamente à tal da vegetação, acaba acontecendo que ela é um pontinho que merece um destaque, e um destaque muito grande. Por quê? É só você perceber um pouquinho do que está acontecendo na mídia e assim por diante, Você acaba percebendo que quando nós falamos em vegetação no Brasil, muitas coisas vão tratar de chamar a atenção. Nós pegamos, por exemplo, aí esse final de 2019, início de 2020, que é um período de muitas queimadas no Cerrado e na Amazônia brasileira. O que acabou acontecendo lá? Acabou acontecendo justamente que a quantidade de queimadas transbordou, vamos dizer assim, a realidade brasileira. O mundo inteiro se preocupou com isso. Então isso transforma essa questão da vegetação brasileira em uma questão extremamente interessante aí para nós, Que merece uma atenção, que é uma atenção muito maior. Então a gente vai ficar trabalhando hoje, basicamente, com esse nosso mapinha aqui, certo? A gente vai e volta nesse mapinha. Então, como nós podemos bem perceber aí, o que acontece com esse mapinha? Ele apresenta os principais biomas brasileiros, Então, nós temos aí, basicamente, que o nosso Brasil, ele vai ser dividido nesses grandes biomas, E eu vou seguir a ordem aqui da nossa legenda. Vou trabalhar nessa aula 3 biomas, e na nossa próxima e última aula, eu trabalho com vocês mais 3 biomas aí, tudo bem? Então nós vamos ficar com esses 3 primeiros aqui, que é a chamada Caatinga. Além disso, nós encontramos o Pampa lá no Rio Grande do Sul e também o Cerrado brasileiro, tá certo? Então, seguindo a nossa ordem, nós começamos pelo bioma da Caatinga. O que é esse bioma da Caatinga? Como você pode bem perceber, esse bioma da Caatinga, ele é um bioma que ele vai estar presente onde? Ele vai estar presente na região nordeste brasileira. E esse bioma da Caatinga, ele vai ser marcado principalmente pelo fato de ele encontrar o quê? De ele encontrar um tipo climático muito específico. Nós estamos falando do semiárido brasileiro, onde esse tipo climático ele vai ser marcado pela presença o quê? De temperaturas elevadas quase que o ano inteiro, Olha a proximidade que nós temos da linha do Equador, então é uma região de baixa latitude. Além disso, nós vamos perceber aí que a presença de algumas formas de relevo
acaba criando o quê? Acaba criando justamente a presença da incidência de uma quantidade pequena de massas de ar úmida. Então, além de uma temperatura muito elevada, nós vamos ter um clima de baixa pluviosidade. Chove pouquíssimo, né? Então, criou-se esse semiárido brasileiro e o tipo específico de vegetação que lá se encontra é a nossa querida caatinga, né? Se você bate o olho assim na caatinga, pode ter certeza absoluta que não é a coisa mais prazerosa do mundo. Não é uma paisagem bonita, né? O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a presença de árvores de pequeno, médio porte, alguns arbustos, as cactáceas, né? O xique-xique, o mandacaru, são espécies muito presentes nesse tipo de formação, né? Então vai ser uma arvorezinha aqui, outra arvorezinha lá, uma cactácea e assim vai, naquele terreno que é muito árido. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que as plantas ali, elas vão ter características que são características muito específicas, né? Os galhos retorcidos, típicos de estação ou clima seco, né? As folhas, elas são duras, são recobertas com uma cutícula para diminuir a perda de água para a atmosfera. Além disso, nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando que as raízes são extremamente profundas. O que acontece com essas raízes extremamente profundas? Nós até temos o período de chuvas na caatinga, né? E esse período vai umedecer o solo, só que é um período muito curto, a água evapora e ela vai permanecer o quê? Nas regiões mais profundas do solo. Então a planta tem que afundar essa raiz para ir buscar lá nessas regiões a sua querida água, né? Caatinga, como todos os demais biomas brasileiros, ele também vem passando pelo quê? Por um impacto ambiental, né? Pelo desmatamento. E bota uma coisa na sua cabeça. Quando ocorre o desmatamento, qual é a tendência natural? Eu sempre gosto de usar mais ou menos a seguinte ideia. A vegetação nativa de uma determinada região, ela funciona como uma esponja, né? A partir do momento que essa esponja é retirada, deixa de reter água. Então isso está acontecendo na caatinga num processo muito acelerado, que você vem desmatando também a caatinga. Logo, a tendência natural é do semiárido dar mais um passo e ele se transformar em um árido, tá? Então essa caatinga, ela merece uma atenção e ela merece uma atenção muito grande. Daí a gente vai lá para o outro lado do nosso Brasilzão. Nós vamos aqui para o sul do nosso país, onde nós acabamos encontrando a presença dos pampas, né? O que é que nós encontramos nesse pampa? Uma região planáltica, que é o Planalto Uruguaio-Rio-Grandense, né? Então, nessa região mais ao sul do país, nós vamos ter a presença de um clima que ele acaba sendo conhecido como clima subtropical, né? Nesse clima subtropical, a presença das 4 estações são muito bem definidas. Mas a principal marca desse chamado clima subtropical não é nada mais, nada menos do que o quê? A presença de uma estação do nosso inverno, que ela é uma estação extremamente fria, né? Então nessa região, nessa estação extremamente fria, acaba acontecendo o quê? Você tem, por assim dizer, a formação em todo esse planalto, principalmente da geada. O que a geada vai fazer com essa vegetação? Basicamente, entre aspas, queima tudo, destrói tudo. E ela desaparece. Essa vegetação, ela vai ser caracterizada pela presença do quê? De capins e gramíneas, principalmente, que vêm a morrer. As sementes ficam no solo, a temperatura voltou a subir, isso tudo brota. Então essas grandes regiões aí planas que nós temos no sul do nosso país, sempre se utilizou muito dessa vegetação de capins e de arbustos, principalmente para a prática da pecuária, por serem gigantescas pastagens naturais. Só que essas pastagens hoje
vem criando um impacto ambiental muito forte lá, que é chamado de arenização, deslocamento de uma quantidade muito grande de sedimentos aí. E para fechar, o nosso terceiro, não menos importante aqui, que é o Cerradão brasileiro. Toda essa região aqui em amarelo que aparece no Brasil Central, sobe para a região Nordeste, onde nós acabamos encontrando o quê? Uma vegetação típica aí do quê? Do chamado clima tropical. Clima tropical, ele vai ser marcado principalmente pela presença de duas estações que chamam muita atenção, né? Temperatura varia muito pouco durante o ano, tá? Mas nós acabamos tendo aí, que nós vamos ter aí variações que são variações importantes. O inverno, um inverno seco e um verão úmido. Esse é o cerrado brasileiro. Consequência disso, nós vamos ter uma formação vegetal que ela vai ser uma formação extremamente complexa, né? Ela não é toda essa região formada apenas exclusivamente por um tipo de vegetação. É de uma complexidade muito grande, né? Ora tendendo mais a um clima de baixa pluviosidade, ora nós acabamos encontrando que existe o quê? Aquela vegetação que mais vai lembrar uma elevada pluviosidade e assim por diante. Ora uma vegetação que lembra a própria caatinga, né? Onde você tem folhas duras, galhos retorcidos e raízes profundas, tá? Na nossa próxima aulinha aí, eu vou voltar a conversar mais um pouquinho a respeito de cerrado com você. Por conta de quê? Por conta que o cerrado se transformou, por assim dizer, em um bioma brasileiro muito importante. Ele está sofrendo impactos ambientais que são impactos gigantescos. E eu gostaria de retornar no nosso próximo encontro para conversar com você justamente sobre esses impactos aí, tá? Mas mesmo assim, o que acaba aqui com nós? Fica para vocês aí, ó, 4 exercícios nessa transição entre as duas aulas que nós temos da vegetação brasileira, exercício 1 a 4 da nossa página 783, tudo bem? Dá uma olhadinha lá que vai ser muito legal você fazer isso aí. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.